Então, boa tarde novamente. Iniciamos hoje a oficina Mobiliário e Prescrita Científica. Aqui é o nosso cronograma das 8 aulas, desculpa, né, que nós vamos desenvolver. Né? Então, hoje nós começamos com a parte de dicas para escrita. Né? E quando eu falo dicas, são dicas mesmo, a gente não vai fazer uma parte prática de escrita, mas a gente vai entender um pouquinho de alguns rigores ou algumas formas de escrever, né, principalmente na língua inglesa, que pode facilitar para vocês, né, quando vocês forem escrever o artigo de vocês. Né? Não vou falar na língua portuguesa, porque a língua inglesa é a língua da ciência atualmente, né? E se nós queremos ter impacto, né, e queremos ser vistos em termos de publicação, nós temos que usar a língua inglesa. Né? E acho que esse é um ponto que algumas vezes limita as publicações de brasileiros, né? A dificuldade da língua, mas talvez o principal ponto da nossa dificuldade de publicação é ter projetos mais fortes, vamos dizer assim, ou projetos mais impactantes, né? Porque uma boa ideia, né, um bom percurso, né, em termos da ideia do projeto, da ideia do artigo, ele não deve ser limitado pela língua. Eu acho que a língua a gente consegue corrigir, mas um projeto que não é bem pensado, isso é difícil de corrigir, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho da parte da língua para a gente ter menos dificuldade, ou para não ver aquela velha frase que a gente vê em muitos pareceres, né, que precisa de uma revisão, que precisa de uma revisão de uma pessoa nativa, né? E isso algumas vezes nos causa problema. Aí na semana que vem a gente vai ver como planejar uma publicação, né? Então vou passar um quadro para vocês, né, com a ideia geral de como que a gente deve pensar para publicar um artigo, escolha de revistas, como que isso acontece, né, o que a gente deve olhar, né, e tudo mais. E aí a gente entra para a parte mais específica e na ordem que eu acho, né, e não só eu, mas outros pesquisadores, autores acham que deve ser escrito um artigo, né? Começando pela seção de resultados. Então, a gente vai conversar sobre tabela, figura, como apresentar bem os resultados, a escrita, né, dos resultados, qual é a melhor ordem. Né? E eu descobri no último parecer que a gente recebeu que tem uma forma mais convencional de apresentar o resultado escrito, né? Apesar de eu não concordar. Então, a gente vai ver essa sequência, né, de como a gente deve apresentar. No dia 7, a gente vai para a seção de métodos, que é a segunda parte do artigo que deve ser escrito, né? É uma parte que é mais descritiva, mas que a gente tem que tomar alguns cuidados. E aí entramos para a parte que eu considero como o coração, né, do artigo, que é a introdução e a discussão, né, que é ela ou as duas sessões são quem convence o revisor, o editor, de que o artigo é válido, é uma boa questão, o quanto vai impactar, o quanto isso vai melhorar em termos da sociedade, né, o nosso achado, né, o que a gente está avançando, né, na introdução e na discussão que a gente apresenta isso, né, e aí a discussão entra a conclusão junto do artigo. Tá? Então, aqui eu acho que é onde a gente tem que tentar mostrar mais claramente a nossa história do artigo. E aí, por último, né, que também são pontos importantes, a questão de título, resumo e palavras-chave. Né? Eu sempre falo para os alunos que têm aula comigo sobre metodologia, que o resumo é o que convence a pessoa a ler ou não o seu artigo. Né? Se o resumo é bom e o título é bom, né, é um título que chama a atenção, a chance da pessoa ler o artigo completo é muito maior do que se for um título que não estimula, um resumo que não estimula, a chance da pessoa falar, isso aqui não vai... E pode ser um ótimo artigo,
isso aqui não vai me trazer nenhum benefício, tá? Então, a gente vai conversar sobre isso. E alguns pontos que são importantes, né, como a cover letter, que isso pode convencer o editor a mandar ou não o artigo para o revisor, né? O editor lê a cover letter e fala se o artigo pode ser interessante ou não. Tá? Então, como fazer uma boa cover letter, como responder, né, para os revisores, né, depois que já vem o artigo, né, e já é uma felicidade quando vem com minor or major para a gente corrigir. Né? Eu sempre falo também para os alunos que quando vem com um parecer dando a chance da gente discutir com o revisor, a chance de ser negado o artigo diminui bastante, porque a gente consegue argumentar, né, e apontar coisas que o revisor talvez não entendeu. Né? Agora, quando já vem negado, aí é um tanto complicado, porque não tem argumentação para a gente conseguir fazer. E, por último, a escolha dos revisores, né? Como escolher os revisores, como fazer esse processo, também a gente conversa no dia 21 de março, ok? Bom, então vamos lá, né? Vou começar a oficina com dicas para escrita. Então, o conteúdo de hoje, eu vou trazer 11 dicas mais gerais sobre como melhorar a escrita científica ou como organizar a ideia para uma escrita científica. Depois, dicas específicas sobre como escrever melhor, né, voltado para a língua inglesa, né, algumas coisas que são simples, mas não são todas as pessoas que aplicam, ou muitos nem sabem, nunca ouviram falar sobre isso, né, então algumas dicas com relação a isso. E o último tópico é o passo a passo, né, como que eu faço para escrever, né, como que eu faço para chegar no artigo final. Eu acho que é um ponto importante aí para abordar e para conversar com vocês, tá? Fiquem à vontade para levantar a mão, né, e fazer as perguntas. Na hora que levantar a mão, eu provavelmente vou pedir só para esperar um pouquinho para eu terminar o meu raciocínio, mas podem perguntar, ou se quiserem escrever no chat, assim que tiver oportunidade eu respondo, eu estou com o chat aberto aqui, ok? Bom, então, 11 dicas para escrever melhor. Né? Eu vou começar por um ponto que deixa a maioria de vocês aflitos, ansiosos, com medo, e acho que outros sentimentos também. Tá? Mente quem fala para vocês, ou se alguém já falou, que escrever é fácil. Tá? Não é fácil. Não é fácil para mim, que já tenho algum tempo de carreira, ou para outros pesquisadores que têm mais tempo de carreira. Não é tranquilo sentar, escrever, ter um raciocínio lógico, fazer um artigo, né, e pensar em todos os processos. Né? Se falar que eu escrevo um artigo em uma semana, pode até acontecer, mas a qualidade do artigo é provável que não seja a melhor ou que algumas coisas não sejam abordadas. Então, o primeiro ponto para se pensar é que não é fácil, né? Eu vou dar algumas dicas aqui com relação a tentar tornar mais fácil, mas também a gente não pode tornar isso como um bicho de sete cabeças, como algo difícil de alcançar ou muito difícil de fazer, é algo que isso vai prejudicar bastante a escrita de vocês. Achar que eu não consigo, não vou fazer, né, é muito difícil. Isso não é algo legal. Tá? Eu acho que a gente tem que encarar como uma tarefa não fácil, né, que não é tão tranquilo, mas que vocês têm capacidade para fazer. Né, e que isso demanda algumas mudanças em termos de rotina, em termos de pensamento, e também tentar ver o lado positivo da escrita. Né? Pensem que quando vocês publicam um artigo, é uma forma de vocês melhorarem a sociedade.
Porque eu fazer a melhor pesquisa do mundo e deixar dentro da gaveta, ou só eu saber o conhecimento, isso não melhora em nada a sociedade, né? Então, tentem visualizar a escrita, por mais chato ou difícil que vocês achem que ela é, como algo de trazer um benefício ou trazer uma informação que pode ajudar as pessoas dentro da sociedade. Acho que isso pode ser um incentivo para vocês se dedicarem um pouco mais na escrita, encararem ela um pouco diferente do que vocês encaram. Então, ela é uma forma que pode trazer angústias para vocês, e vai ter momentos que vocês vão ter dificuldade para escrever, tem semana que eu não consigo escrever, talvez por estar mais cansado, né, ou ansioso, estressado com alguma coisa, né, às vezes o nosso cérebro ele não funciona bem. Então, tentem encarar a escrita de uma forma diferente, um pouco mais leve, né, o quanto vocês podem trazer de benefício escrevendo, né, e trazendo as informações para a sociedade. Para isso, algumas coisas precisam mudar. O primeiro delas é rotina, tá? Não precisa ser igual essa figurinha aí, né? Escreve, dorme, escreve, dorme, escreve, dorme, né? Come escrevendo. Mas, para facilitar a escrita, é preciso ter rotina. É preciso ter o tempo, né, para você escrever, é preciso ter aquele horário que você rende melhor, né, é preciso você sentar e gastar um tempo escrevendo, não vai aparecer a escrita do nada para vocês, ou em 10 minutos, isso não vai acontecer. Então, é preciso que vocês se dediquem um tempo, que vocês leiam, que vocês produzam, né, para poderem conseguir. Então, cada um tem a sua rotina, ou cada um tem que encontrar a melhor rotina, né? Então, o meu exemplo, eu trabalho melhor de manhã, o meu cérebro funciona melhor de manhã. Então, sempre que eu vou escrever, eu tento escrever pela parte da manhã e não pela parte da tarde, a não ser que eu tenha que escrever à tarde, não teve outro tempo, preciso terminar alguma coisa, tá? Então, criar essa rotina é importante, né? Algumas pessoas gostam de escrever escutando música, né, ou fazendo alguma outra atividade. Se você se concentra bem, ótimo. Eu não gosto, né? Eu gosto do silêncio, né, e pouca informação acontecendo perto. Tá? Mas é preciso criar uma rotina para facilitar a nossa escrita, né? E essa rotina é importante por quê? Porque para eu escrever, eu preciso ter tempo. Não tempo só para colocar no papel, mas tempo para entender o meu achado, para eu compreender o que está acontecendo. Então, por isso que eu falei que quem fala que em uma semana eu consigo escrever um artigo, muitas vezes isso não é verdadeiro. Por quê? Em uma semana, muitas vezes eu não consigo ter o tempo para absorver o que o meu achado significa e pensar nas diferentes formas de explicar e mostrar para a sociedade o que esse achado significa, né? Então, muitas vezes, né, já aconteceu eu finalizar um artigo, tá publicado o artigo e eu ter uma outra ideia de como explicar aquele resultado, né? Porque eu não tive um tempo de amadurecer. É óbvio que a nossa sociedade ela é muito acelerada, vamos dizer assim, né? Coisas acontecem muito rápido. Mas, mesmo assim, é preciso se dar o tempo para a escrita sair bem qualificada e você conseguir entender o que você está escrevendo, tá? Algumas pessoas são mais rápidas nesse processo, algumas pessoas são mais lentas, né? Então, o mais importante é que o final seja de alta qualidade, tá? Então, criem essa rotina para vocês perderem menos tempo, né? E também para vocês poderem pensar mais no artigo, né? E uma coisa que não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece bastante. Quando eu começo a escrever um artigo, algumas vezes do nada, quando eu estou sem fazer nada, né, no meio desse processo,
vêm ideias para eu explicar o resultado. Né? E aí é importante sempre ter algo para vocês anotarem essas ideias. Então, você tendo esse tempo para entender o achado, muitas vezes você tem ideias no meio do caminho, e se isso for muito corrido, você não consegue ter esse processamento para funcionar a sua explicação dos seus resultados. Tudo bem até aí? Se alguém tiver dúvidas, fique à vontade, tá? Terceira dica. Todo artigo ele tem uma história. E como eu vou contar essa história faz muita diferença em termos do impacto, do entendimento do artigo, de como as coisas vão funcionar. Tá? Então, todo artigo ele tem um começo, como começou, e até onde ele chegou. Tá? Cabe ao autor saber contar essa história e valorizar essa história. Né? Não cabe ao leitor fazer esse caminho, do início até o final. Né? O leitor ele só vai ler. Ele não tem que ficar pensando, mas como que foi feito? Ai, como que chegou nessa pergunta? E tudo mais. É o escritor, né? O autor que deve dar essas informações. Então, contar essa história, esse caminho, faz parte do processo do artigo. Faz parte do seu momento de criatividade e de pensamento. Porque tem várias formas de eu escrever o artigo. Aí eu posso ir por um meio mais chato, e daqui a pouco tem, né, um slide aqui falando da escrita boring, né, da escrita chata. Ou eu posso deixar isso mais leve. Né? Eu posso mostrar o impacto que isso tem na sociedade, eu posso não mostrar. Né? Então, essa história, muitas vezes, define se o artigo ele vai ser aceito ou não no primeiro momento, né, da revista, e se ele vai ter impacto ou não. Né? Então, algumas vezes a gente lê artigos de certa forma simples, mas que tem um enredo, uma história muito bem contada, que tem um impacto muito alto, e a gente vê artigos muito complexos, que não tem uma história muito bem delineada, e não tem impacto nenhum. Tá? Então, pensar na história do artigo é muito importante. Muitas vezes é o passo mais importante para se dar, né? A sequência lógica, da onde veio tudo isso, da onde começou e da onde chegou. Tá? Então, aprendam a contar a história. Né? Então, é meio que convencer. Né? Quando vocês eram mais jovens, né, que tinham que pedir dinheiro para a mãe, vocês algumas vezes tinham que convencer ela que era importante vocês comprarem uma coisa ou terem um pouquinho mais de dinheiro. Então, vocês tinham que ter uma história, um enredo. Então, fazer um artigo entra nesse sentido também. E nesse ponto, né, entra na questão da escrita científica ser chata. Né? E muita formalidade torna a escrita chata. Né? Ela torna muito pouco interessante para as pessoas lerem, vai ficar restrito somente aos intelectuais da área e tudo mais. Então, óbvio que para quem está no início de carreira, muitas vezes inovar ou pensar uma forma diferente de escrever é mais difícil. Mas eu incentivo muito a vocês a usarem a criatividade e a mudarem essa questão de ser chato a escrita, ou a escrita científica ser uma leitura maçante. Tornem mais leve, contem uma história que tenha mais significado para as pessoas que estão lendo, né? Mostrem que isso é relevante, que as pessoas consigam entender. É óbvio que tem termos que é usado na escrita científica que pessoas leigas podem não entender, e também não dá para você, como um profissional, mudar esses termos. Mas a forma que você explica, a forma que você apresenta, você consegue mudar, e isso é importante. Então, tentem inovar na escrita, tentem ser mais criativos para poder contar a história do seu artigo. Tá? Mas é sempre importante que vocês tenham um pensamento lógico, um pensamento científico, e usem
o empirismo, usem dados para mostrar o que vocês estão querendo escrever. Né? Aqui, esse quadrado com essa seta mostra muito bem. Né? Se eu perguntar aí para vocês, a seta está à frente da linha do retângulo ou atrás? Né? Então, se eu usar a seta cheia, parece que ela está na frente. Se eu usar a seta vazia, parece que ela está atrás. Mas como que eu vou explicar isso? Como que eu vou justificar isso, né? Se ela está na frente ou atrás? Isso são os meus dados que vão mostrar. É o meu pensamento lógico e científico que vai mostrar isso. Né? E eu posso ir para qualquer um dos lados. Mas eu posso ser contestado também se eu falar a seta está atrás da linha. Ok, mas as pessoas podem ter outros dados. Então, mesmo a gente inovando, sendo criativo, tentando dar uma cara diferente para a escrita, né? E aí no Google Classroom, né, que vocês têm acesso, lá tem 2 ou 3 textos falando dessa escrita boring, dando ideias de como mudar ela. Eu preciso me basear em dado, eu preciso me basear em uma lógica, não é uma questão de achismo, ou eu não posso ir para qualquer lado. Tá? Então, sempre mantenham uma lógica científica para escrever os seus artigos, né, para vocês demonstrarem os seus dados. Tudo bem? Dica 5, que a gente muitas vezes se esquece. Né? Na maioria das vezes, menos é melhor, ou menos é mais, né? Que algumas pessoas usam essa frase, e simples é melhor. Tá? O grau de efetividade, de eficiência em coisas que eu torno mais simples é maior. Tá? Isso não só na escrita, né? Em tudo. Então, se eu consigo simplificar, isso se torna melhor, mais fácil de entender, mais fácil de explicar, né? Vai ajudar tanto você na escrita quanto o leitor. Né? O difícil é a gente conseguir transformar para o simples. Né? Então, por isso que a gente tem que ter estratégias e saber como fazer. Uma pergunta que a gente sempre pode usar na escrita científica para usar o simples é: essa informação é necessária para entender? Ou eu estou usando o chamado enchendo linguiça? Se não é necessário, corta. Né? A gente pode tirar do artigo. Então, o importante é a gente saber o que a gente deve ou não colocar no artigo para tornar o mais simples possível. E vocês já devem ter ouvido falar disso. Mas uma pergunta científica simples, ela é muito mais fácil de responder, muito mais fácil de explicar e pode trazer muito mais impacto do que uma pergunta complexa que vai ser difícil de eu responder, difícil de eu interpretar e difícil de eu explicar. Então, não só do ponto de vista de formulação do projeto, né, da pergunta, mas do ponto de vista de escrita, sempre o mais simples é o melhor caminho. Tá? Mas aqui eu tenho que fazer uma ressalva. O simples não quer dizer que eu vou omitir informações, ou que eu não vou colocar as informações relevantes com relação ao assunto. Tá? Eu não posso deixar isso acontecer, porque se eu não der informações necessárias para a pessoa entender o trabalho, entender a história, provavelmente eu vou ter um prejuízo, ou vou trazer um prejuízo para a escrita do meu artigo. Tudo bem? Alguma dúvida? Até aí, alguma pergunta? Lembrando que o silêncio eu vou interpretar como sem perguntas, tá? Dica 6, né? Clichê, essa aqui é bem clichê. Leia e escreva mais para melhorar a sua escrita. Quanto mais você lê livros, artigos e outros textos, e óbvio, né, de pessoas que escrevem bem, você vai escrever melhor.
Quanto mais você se dedicar à sua escrita, você vai escrever melhor, tá? Não faça igual o Bart Simpson aqui, que ele está fingindo que está escrevendo muito, lendo muito, né, que não vai dar resultado, tá? Então, procure ler livros, né? Isso vai facilitar para você ver modelos, né, formas de escrita que vai te ajudar, né? No nosso caso, é importante ler bastante em inglês para ver formato de frases, como que os autores usam, né? O que eu posso ou não posso usar, né? Tudo isso é importante, né, para melhorar a escrita de vocês. Parece uma dica clichê, mas que eu garanto aqui que a maioria de vocês não fazem, né? Então, isso é importante. Quer ver? Ó, vou fazer uma pergunta básica. Respondam no chat, por favor. Só sim ou não, né? Quem pelo menos leu um livro no ano passado? Quem leu responde sim. Quem não leu responde não, por favor. Artigo não conta, Vanessa. Artigo, eu espero que todo mundo responda sim. Então, ó, vejam que foi até menos do que eu esperava, mas muita gente não chegou a ler um livro no ano passado, tá? E a leitura de livros, além da gente sair desse contexto meio não viciante, mas que não muda o tipo de escrita, que são artigos científicos, né? Os livros eles podem nos dar ideias melhores para contar a história. Então, eu recomendo que vocês leiam mais, tá bom? Dica 7, né? E que muitas vezes a gente perde o foco na escrita científica. Artigo tem que trazer novidades, né? A gente sempre tem que surpreender, né, e responder essas duas perguntas. O que esse achado muda na ciência? E o porquê que esse achado interessa ao mundo, né? Interessa à ciência. Então, o artigo sempre tem que trazer alguma novidade, sempre tem que mostrar algo que vai avançar do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, né? E muitas vezes a gente não valoriza esse achado, a gente não surpreende porque a gente não conta bem a história, a gente não mostra isso muito claramente. E, e aí, daqui a pouco, sai um artigo com dados muito parecidos, com uma história diferente, né, mais atrativa, que tem um impacto maior do que o artigo que a gente fez. Então, o artigo sempre tem que trazer novidades e a gente tem que saber mostrar essa novidade. Saber trazer essa novidade para a sociedade, mostrando o que muda e o que interessa, né? A gente vai ver que na discussão do artigo, esse é um dos pontos principais que a gente deve usar para mostrar para a sociedade o que a gente está avançando e o que o artigo está melhorando em termos de produção. Ok? Então, sempre tentem surpreender, né? Tragam novidades, escrevam de formas diferentes. Algo também que parece básico, mas que a gente esquece no meio do caminho, é a gente ser claro, preciso nas informações e objetivo, tá? Não ficar inventando história no meio do caminho, acrescentando coisas a mais. Então, quanto mais claro, preciso e objetivo nós somos na escrita, mais fácil é para o leitor compreender. Então, a gente tem que sempre manter essa ideia, né, da clareza, né, trazer bem evidente aquilo que a gente quer mostrar, da precisão. Então, usar termos que mostram precisão na sua escrita, né, não falar muitos artigos, tá? Muitos artigos, para mim pode ser que muitos sejam 2, né, e para outra pessoa sejam 50. Né? Então, a gente trazer dados bem precisos, então 10 artigos, se a gente tiver esse número preciso, né, é muito mais relevante do que eu falar muitos, por exemplo. E ser objetivo no que a gente está falando.
Dica 9, tá? Sequência da escrita. Sempre comecem a escrita pelos resultados e conclusões. É óbvio que aqui, né, quando a gente escreve um artigo, a gente já tem um projeto, né? A gente já tem uma ideia, uma questão, né, uma hipótese. Mas isso pode mudar, não a hipótese em si, a não ser que saia na literatura um texto novo que rebate a sua hipótese. Mas a estrutura do seu projeto ele pode mudar, por isso sempre comecem pelos resultados e conclusões. Tenham bem claro o que seu artigo está avançando, o que ele está concluindo, né, pelos resultados que você vai apresentar. Né? E uma coisa que alguns de vocês podem fazer pouco, que é apresentar de forma oral os seus resultados antes de escrever. Isso deve ser feito mais de uma vez. Pode ser feito só para você, depois para outras pessoas. Isso faz que você consiga, na sua fala, perceber que muitas vezes não tem ligação aquilo que você encontrou. Aí você fala e fala, não, mas o que eu estou falando? Esse resultado não está de acordo com o que se espera. Então, apresentem, cheguem lá à sua conclusão, à sua resposta para a sua pergunta a partir dos seus resultados e apresentem, montem gráficos ou de alguma outra forma, apresentem para vocês, para as outras pessoas, para ver o que está acontecendo. Depois disso, né, apresentou, né, começa a redigir, né, então vai para as conclusões, para os resultados, aí começa a decidir formato, né, escrita dos resultados, aí a gente vai para o método, discussão. Aqui na discussão e introdução, né, tem dois caminhos, né, escrever a introdução primeiro e depois a discussão, ou vice-versa. Né? Para mim, é um pouco indiferente aqui. Né? Depois resumo, né? E aqui vejam que por último está o título. Tá? Eu vou chegar lá no título, né, na última aula, mas o título é a última parte, por quê? Né? Já chega da gente escrever títulos convencionais, né? Vou chamar assim, né? Para não falar que são chatos, mas títulos que falam efeito de não sei o que sobre não sei o que. Impacto do blá 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 sobre o blá blá blá. Ou aqueles títulos que têm 3 linhas, que você lê e você fala assim, nossa, mas isso é o título ou é o resumo? Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o título, que a gente tem que pensar nele a partir do nosso artigo, né? Depois que o artigo está pronto e não antes. Dica 10. Tá? A gente não escreve para nós, a gente escreve para o leitor. Então, a escrita ela deve ser clara para quem está lendo o seu artigo. E a maioria das pessoas que leem o nosso artigo são especialistas. Então, a gente deve escrever pensando nesses especialistas. As pessoas leigas, dificilmente um artigo nosso vai chegar até ela. E como a gente escreve de um ponto de vista mais acadêmico do ponto de vista acadêmico, as pessoas que são leigas no assunto, ela terá que estudar um pouco para conseguir interpretar alguns artigos que a gente escreve. Já o especialista, não. O especialista ele tem que conseguir ler o artigo e tirar essa informação. E quando eu falo do especialista, a gente começa pensando dos alunos que estão na graduação, então iniciando o curso, até o profissional que tem 30 anos de carreira. Esses são os especialistas, que envolvem pesquisadores e envolvem profissionais também. Então, a gente escreve para esse público. Esse público que tem que tirar a informação claramente, interpretar claramente a informação do nosso artigo. É claro que a população, de forma geral, ela tem que ter a capacidade de entender a nossa conclusão. Mas, com certeza, alguns pontos no meio do caminho ali, eles não vão conseguir entender, porque eles são leigos no assunto que a gente escreveu. E, por último, tá? Que muitas vezes as pessoas têm vergonha ou medo, de pedir, mas
peçam feedback a outros pesquisadores, professores, seu pai, sua mãe, amigos, né, para conseguir escrever melhor. Né? Pode acontecer as duas coisas. A pessoa pode amar o seu texto e te dar feedbacks bons, né, do ponto de vista do ego, né, falar, nossa, escrevi muito bem esse. Ou pode acontecer isso aqui, a pessoa te detonar. Né? E aí detonar, não estou falando do ponto de vista da pessoa ser educada ou não. Né? Acho que do ponto de vista educado, sempre se espera que a pessoa seja, independente se o feedback é positivo ou negativo. Mas detonar, falar, ó, a sua escrita não está do ponto de vista acadêmico adequado, essa sua explicação não tem respaldo na literatura, esse ponto aqui você não explicou bem, e aí você tem que refazer o seu trabalho. Tá? Mas pedir o feedback é muito importante. Eu vou dar um exemplo de um artigo que a gente publicou, acho que em 2019, que a gente estava em 5 pesquisadores aqui do Brasil, né, pesquisadores bem renomados na área que eu pesquiso, e todos eles contribuíram efetivamente para a escrita do artigo. Esse foi o primeiro artigo que eu publiquei sem vir aparecer numa revista de fator de impacto acima de 2. Né? Os 2 revisores aceitaram o artigo e todos os argumentos que a gente colocou sem nenhum ponto negativo do artigo que a gente precisou corrigir. Então, foi um artigo que demonstrou que solicitar feedback, né, e ter uma discussão em cima do artigo foi importante. Tá? E uma coisa que é importante também, busque frases para auxiliar a escrita de vocês. No material que está no Classroom, eu deixei lá, tem vários arquivos em PDF, que tem frases de cada seção do artigo. Então, seção de resultados, produção, método, discussão, etc., que vai ajudar a melhorar a escrita de vocês. Então, se eu quero escrever uma frase de comparação entre duas coisas, lá tem exemplos. Enfatizar algum ponto, lá tem exemplos. Então, usem esse tipo de frase, porque ela ajuda vocês a melhorar a escrita. É claro que com o tempo vocês vão ter as suas frases, vocês vão usar frases diferentes, mas ter esse respaldo ou poder usar frases já utilizadas, né, ou que são bem vistas do ponto de vista da escrita, é importante para vocês. Então, usem o material que tem essas dicas de frases a serem utilizadas. Tudo bem? Perguntas, dúvidas, comentários sobre essas 11 dicas iniciais sobre escrita científica? Fabinho, a Aline que está falando. Eu achei muito legal todas as dicas, né? Algumas já tinham conhecimento, mas uma coisa que pega bastante no meu caso, e você sabe disso, mas pode ser que outras pessoas também tenham esse tipo de problema, é a questão da insegurança, de achar que nunca está bom e de que, assim, como eu vou saber realmente se eu estou dando essa linguagem simples, direta, sendo que cada pessoa tem um tipo de escrita que tem preferência também, né? Então, esse é um problema que eu percebo que eu tenho durante a minha escrita. E também encontrar muita informação sobre um tema que eu preciso, só que as informações, apesar de ter várias, elas não são tão específicas para aquele tópico que eu tenho que explicar. Então, às vezes dá a impressão de que eu li 6 artigos com conclusões dentro do tema que eu estou estudando, mas que não direcionam o assunto que eu tenho que... a minha linha lógica de raciocínio. Aí eu queria saber com você
geralmente, quando você encontra esse tipo de problema, você tenta incluir, de alguma forma, o que você encontrou nesses artigos, ou não, porque parece assim que é um trabalho que você está fazendo, lendo, gastando tempo ali, mas que eu não consegui colocar nada disso para o papel, sabe? Tá. Vamos começar pela insegurança. Tá? É normal. Acontece. Algumas pessoas têm mais insegurança, outros menos, mas todos têm. Né? Tem coisas que a gente escreve, a gente não tem certeza que vai ser convincente. Não é que a gente não tem certeza do que a gente escreveu, mas que a gente vai ser convincente se é suficiente. Né? Isso melhora com a experiência e com tempo de escrita. Né? Não vai desaparecer nunca. Né? Garanto que pessoas aí que publicam muitos artigos, né? Aí 40, 50 artigos no ano, alto impacto, com certeza elas também têm essa insegurança, mas muito menos do que a gente. Então, ter insegurança faz parte, é importante para manter a atenção elevada, mas não pode ser algo limitador. Né? Limitador no sentido de você gastar muito tempo por ser inseguro e você deixar de escrever por ser inseguro. Né? Então, a insegurança vai fazer parte, né? Você vai ter que talvez se esforçar um pouco mais para romper essa barreira, né? E ver realmente o que você deve colocar no artigo, e eu acho que isso, leitura de outros artigos vai ajudar muito você a saber escolher o que colocar, mas a questão de se criar uma rotina, né, de usar essas dicas que eu coloquei aqui, pode te ajudar a melhorar muito isso, né? E daqui a pouco, né, tem um slide aqui que eu falo, né, de não ser perfeccionista. Acho que isso pode gerar mais ainda a insegurança. E eu sei que no seu caso é uma das coisas. Né? Às vezes a gente quer escrever do melhor jeito possível, já logo de cara ou em um curto espaço de tempo, né? Então, a questão da gente querer ser perfeccionista, ela não ajuda muito na escrita. Na verdade, ela pode prejudicar, tá? Então, essa é a sua primeira pergunta. Com relação à segunda, né, a gente tem dois focos aí, acho que, ou duas perspectivas. Uma, que a gente tem muita informação sobre um assunto, né, e que responde ou que ajuda a gente a justificar o nosso estudo, o que muitas vezes pode facilitar, né, mas muitas vezes pode dificultar para eu encontrar a lacuna do meu estudo. E pode ser o contrário, como você falou, ter algumas informações na literatura, mas que não respondem ou que não ajudam necessariamente a eu responder ou justificar o meu artigo. Tá? Então, cabe a gente a conseguir contar essa história. Se a gente não tem uma resposta na literatura, deixar isso explícito. Né? Colocar lá, ó, a literatura mostra isso, 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 mas não sei, por outro lado, eu não sei sobre isso. Né? Apesar desse artigo falar tal coisa, esse outro falar outra coisa, eu não consigo ter uma justificativa para esse ponto específico que eu quero. Então, a gente tem que saber como lidar com isso, né? E apresentar claramente se tem ou não uma possível resposta na literatura. Tudo bem? Tudo. Obrigada, Fabinho. Imagina. Mais alguém? Pode falar, Vanessa. Eugênio, eu já leio sua pergunta, tá? Fala, Vanessa. Desculpa o microfone. Com relação à lacuna mesmo, às vezes eu fico com dúvida se determinado assunto que já foi estudado em uma população, por exemplo, eu estudei o diabetes, alguma coisa do diabetes no adulto. Se o fato de não ter na literatura ainda a mesma informação sobre as crianças, isso seria uma lacuna de pesquisa?
Se as características das crianças são diferentes dos adultos, sim, com toda certeza. Agora, se você sabe que as populações têm características semelhantes e já é esperado que você tenha a mesma resposta que adultos, você vai responder uma lacuna porque não foi estudar naquela população. Mas o impacto que isso vai trazer é muito pequeno. Né? Vamos dizer, você vai fazer mais do mesmo. Né? E isso, né, fazer mais do mesmo, né, vocês têm percebido que tem mudado a perspectiva em termos de produção científica. Hoje, é mais interessante você ter um número menor de artigos com impacto alto do que você ter um número elevado de artigos com impacto baixo. Então, essa pergunta, né, ela leva nesse ponto do impacto. É uma lacuna? Se a gente for analisar, sim. Mas o quanto isso pode trazer de impacto? As populações são diferentes, adultos são diferentes de crianças, ou o efeito da diabetes, no caso, por exemplo, vai ser diferente em crianças do que em adultos? Né? Se não vai acrescentar, você pode até fazer um artigo, mas com certeza o impacto vai ser muito baixo. Ok? Pergunta do Eugênio aqui. Sobre o feedback de outros pesquisadores. Você costuma compartilhar seus trabalhos em que fase do projeto? Início, meio ou fim? Boa pergunta, Eugênio. No fim, com certeza, né? Acho que todo mundo faz isso, né? E muitas vezes a gente tem compartilhado para ver a opinião de alguns pesquisadores conhecidos na área, a hora que a gente está ali, né, na fase ali de ter os resultados, não é bem o fim, mas já ter os resultados e tudo mais. Mas dependendo se é parceiro, né, ou se eu quero ter um feedback da pessoa, né, desse pesquisador especificamente, muitas vezes no início a gente também compartilha o projeto. Tá? No meio não é tão convencional, a não ser que seja no meio da escrita. Né? Então, por exemplo, se eu te convidar para participar de um artigo comigo, né, for convidado a partir do projeto, então você vai desenvolver, vai ter toda a ideia, tudo junto. Mas vamos supor que eu vi que você pode contribuir para a escrita do artigo, mesmo não tendo participado da ideia, né? Que muitas vezes é importante você ter pessoas que têm uma visão diferente. Então, eu te convido. Se você está convidado para ser autor, eu vou compartilhar com você a todo momento a escrita. Então, escrevemos os resultados, compartilhe. Escrevemos os métodos. O método eu acho que nem compartilha, né? A pessoa vai ler depois, mas escrever uma introdução, compartilho de novo. E aí a gente vai fazendo esse caminho de ir de volta. É desgastante em alguns momentos? É, mas é essencial para a pessoa contribuir, né? Lembrando que autores do artigo são as pessoas que contribuem efetivamente, não somente com a ideia, mas com a escrita. Né? Então, quem faz... Vou falar só, né, do ponto de vista da escrita do artigo, mas tem um trampo significante. Mas só faz a coleta dos dados, muitas vezes, ou não deveria ser considerado como um autor do artigo se ele não participar de outras fases. Né? Então, a parte intelectual do artigo é o que garante ou não a autoria. Então, em termos dessa questão de compartilhar, eu acho que é um processo um pouco mais contínuo quando a gente está na fase de escrita. Quando a gente está na fase de coleta de dados e tudo mais, que você já definiu alguns pontos, eu acho que não é um momento que vai ter esse compartilhamento, a não ser que você tenha combinado com o seu parceiro fazer esse compartilhamento. Tudo bem? Mais alguém tem dúvidas, perguntas? Não? Tá, então agora vamos entrar no ponto da escrita especificamente. Então, algumas dicas para escrever melhor. Tá? Acho que algumas vocês já viram, algumas acho que nunca. Tá?
Vou começar pelo parágrafo, por um parágrafo. O que eu tenho que fazer para escrever um parágrafo? O que eu deveria fazer? Um parágrafo, ou o parágrafo, ele sempre inicia por uma frase forte, uma frase que é o tópico daquele parágrafo. Então, um parágrafo trata de um tópico, de um assunto. Não misturem assuntos no mesmo parágrafo, a não ser que seja algo essencial. Tá? Senão, não. Iniciam lá o parágrafo com uma frase forte que vai dar ao meu leitor a certeza que eu vou falar sobre aquele tópico. Tá? Apresente sempre uma ideia, que é esse tópico central no seu parágrafo. Não misturem as coisas. Tá? Muitos erros da escrita é eu misturar, querer escrever tudo num parágrafo só. Então, use vários parágrafos, né? Com uma frase principal e frases dando respaldo para aquela frase principal. Normalmente, né, não existe uma regra 100% de quantas frases, sentenças devem ter um parágrafo. Mas, normalmente, a gente não deve escrever parágrafos muito grandes. Então, 5, 6 frases, no máximo, a gente deve contar a história daquele parágrafo, né? Começando com a frase principal e chegando numa conclusão. E essas frases, elas devem ser escritas numa sequência lógica. Eu tenho que ter uma lógica para escrever esse parágrafo. Não dá para eu colocar as frases de qualquer jeito. Provavelmente, ela não vai ser o parágrafo não vai ser bem interpretado. Sempre, após a frase principal, a frase inicial, sempre escreva do mais geral para o mais específico. Então, contando um contexto mais geral do que está acontecendo, chegando até o ponto que realmente você quer tocar naquele parágrafo. Muitas vezes, uma frase mais geral ali, na segunda frase, abaixo da topic sentence, resolve a parte geral e aí você entra para sentenças específicas que você quer apresentar. Tá? Sempre finalize o seu parágrafo com uma frase que leve para o parágrafo seguinte, para você manter a lógica da sua sessão, da introdução e discussão, e que seja marcante, que conclua o seu parágrafo, que conclua sobre aquele topic sentence que você iniciou. Tá? No método, isso é um pouquinho diferente, nos resultados, mas introdução e discussão, as frases ou os parágrafos devem ter essa lógica. E uma coisa que a maioria de vocês erra, tá? Não existe parágrafo de uma frase só. Se tem uma frase só ali, a não ser que seja a frase, que você quer chamar muito a atenção, você quer que as pessoas marquem aquela frase. Aí tudo bem, você escreve uma frase ali, marcante. Se não, essa frase ela deve ser incluída ou no parágrafo de cima ou no parágrafo de baixo. Tá? Então, não existe uma frase. Então, resumindo aqui, escrita do parágrafo deve se iniciar com um topic sentence, uma frase forte. Esse parágrafo deve ter uma ideia só, um tópico só a ser apresentado, 5 a 6 frases dentro do parágrafo, numa sequência lógica, sempre iniciando do geral mais específico e finalizando, concluindo o seu parágrafo. Tá? Escrevam assim, tentem criar um hábito de escrever assim, que vai facilitar a vida de vocês. Vai ajudar bastante na escrita, vai mostrar uma lógica bem mais clara, para vocês poderem escrever. Um outro ponto importante na nossa escrita, que muitas pessoas têm dúvida, é se eu escrevo na primeira pessoa ou no impessoal. Tá? O artigo é seu, ou dos autores. Então, sempre escreva na primeira pessoa. Nós fizemos. Ou se você é autor sozinho, eu fiz.
nós encontramos, nossos achados mostram. Tá? Usem a primeira pessoa. A gente fica aí encabulado de colocar, mas é o seu dado, você que produziu, você que fez. E isso facilita a escrita, não fica algo impessoal, né, que parece algo, quem que fez isso? Né? Nossa, quem que achou esse achado? Né? Foram os autores. Então, os autores somos nós, né, que é o grupo de pessoas que escreveu. Então, usem sempre o I, I, durante a escrita do seu artigo. Ok? E também, acho que um ponto aqui também importante, dê crédito, né, para quem escreveu um artigo. Você vai citar lá um autor famoso. Pode escrever, em vez de você escrever o nome do autor, né, que normalmente ele é o último autor. Pode escrever, o grupo de tal autor encontrou isso. Tá? Isso não é nenhum problema, isso valoriza o trabalho que foi feito. Um grande erro que muitos de nós fazemos, né, talvez pelo nosso português rebuscado e pela língua portuguesa aceitar a voz passiva de uma forma mais tranquila, né, nós escrevemos o inglês, na língua inglesa, na voz passiva. Ranque isso do seu artigo, a não ser no método. No método é um lugar que se pode usar a voz passiva. Né? Então, a média de desvio padrão foi calculado, por exemplo. Ok. Agora, durante a sua introdução, durante os seus resultados e durante a sua discussão, não use voz passiva. Né? Então, ali na caixinha dos dois gatos tem lá, né, a voz passiva. The mouse was eaten by the cat. Né? A voz ativa, the mouse ate the cat. Então, sempre use sujeito, verbo e predicado. Sempre nessa sequência. A escrita na língua inglesa exige a voz passiva, ou facilita quem escreve na voz passiva, ativa. Então, sempre que vocês tiverem uma frase na voz passiva, transforme para a voz ativa, a não ser que vocês estejam escrevendo o método. Ok? Guardem isso é muito importante. Tá? Quarta dica, desapegue. Tá? Não quero cortar essa frase. Não quero cortar essa palavra. Uma forma de melhorar a escrita é usar frase curta, frase direta, sem palavras extras, tá? Mantendo uma ideia principal. Então, corte. Se não é preciso aquela palavra, tire. Se aquela frase não acrescenta nada no seu artigo, tire. Tá? Isso vai facilitar para o leitor, vai deixar o texto mais limpo e vai melhorar a sua escrita. Então, ficar colocando coisas só por colocar não é uma estratégia inteligente para se escrever. Né? Então, algumas coisas que eu posso cortar. Né? Então, as chamadas palavras mortas, como é bem conhecido, né? Como tem sido mostrado, como foi enfatizado ou vem sendo enfatizado. E essas são frases que não são importantes, ou palavras que não são importantes, que só acrescenta na sua contagem de palavras, mas que não traz nada, vai direto no tópico. Se já é bem conhecido, você não precisa falar. O especialista que vai ler o seu artigo, ele já sabe que é bem conhecido. Pode ir direto. Outras palavras, né, frases vazias. Important, relevant, né, essential, né, e outras. Né? Se a coisa já é importante, você não precisa falar. A não ser que você queira enfatizar. Né? Quer usar uma vez no texto para enfatizar? Ok. Se não, a pessoa já vai saber. Tire jargões, né, desnecessários, coisas que não vão acrescentar em nada
né? Façam as suas afirmações sem ter jargões que é utilizado na linguagem. Evitem ou retirem palavras repetidas, né? Isso a gente tem alguns aplicativos que podem ajudar, mas evitem usar, né? Por exemplo, conjunções, né? A gente usa muito also, in addition, moreover, furthermore, however, e fica repetindo essas frases. Então, tentem mudar, usar outras frases ou outra forma de escrita para não ficar repetindo. E, por último, outra coisa que a gente pode cortar são advérbios. Então, very, really, quite, basically, generally, são todas palavras que não acrescentam em nada no seu texto e que devem ser cortadas. Então, aqui são só alguns exemplos, mas existem muitos outros exemplos que vocês podem cortar e que só vai melhorar o texto de vocês, tá? Não vai prejudicar a escrita de vocês, ok? Tá, gente? Mais 10 minutos eu encerro, fiquem tranquilos. Dica 5, tá? Evitem utilizar abreviações ao longo do texto. Tá? Coloquei algumas brincadeiras aí, mas vocês já devem ter lido textos científicos que têm 1 trilhão de abreviações, e aí a hora que você está lendo o resultado, está lá abreviado e fala assim, nossa, mas o que é isso aqui mesmo? Aí você tem que voltar lá na introdução. Ah, é isso. Aí você vai lendo nossa, outra abreviação, não lembro. Vai lá. Então, evitem. Só usem abreviações se for muito necessário e de termos muito convencionais. Até de termos convencionais eu não recomendo muito. Mas evitem usar o máximo possível de abreviação. Isso vai melhorar para quem vai ler o seu artigo e até para a escrita. Tá? Só usem os essenciais. Uma outra coisa que vocês fazem muito, né? E já aconteceu com os meus alunos, usem referências adequadas. Né? Às vezes, aquele ímpeto de querer citar, preciso citar. Preciso citar o meu grupo. Eu já li coisas que meus alunos citaram que eu nunca escrevi. Eles citam e eu falo assim, não, mas tem certeza que fui eu que escrevi isso? Né? Que foi o nosso grupo que escreveu? Aí vai lá olhar, né? Eu já lembro de cabeça, eu falo, vai lá olhar. O aluno vai olhar e falar, não foi. Né? Então, citem, utilizem referências adequadas para aquilo que vocês vão escrever. Né? Revisores muito atentos, eles vão apontar para vocês, ó, isso aqui que você está falando não foi esse autor que escreveu. Tá? E tem uma máxima que eu aprendi durante o meu doutorado. Quando o revisor vai corrigir seu artigo para decidir se ele vai aceitar, rejeitar ou pedir revisão, ele vai olhar. Tem um ponto forte negativo no seu artigo. Um ponto forte legal. Então dá para eu pedir revisão. 2 pontos fortes, aceitável. Tá? Vamos lá pedir revisão. 3 pontos muito fortes para rejeitar o seu artigo, já o revisor já vai ficar na dúvida. Vou pedir revisão ou vou rejeitar? 4 pontos fortes, com certeza ele vai rejeitar. E aí, eu usar, por exemplo, muitas abreviações ou referências inadequadas, pode ser um pontinho a mais para o revisor falar, não dá, esse artigo tem que rejeitar. Então, se eu conseguir manter a qualidade nesses 2 pontos, é uma coisa que ele não vai apontar e que pode aumentar a minha chance de ter o artigo aceito. Ok? Transforme sempre para afirmações. Não usem negações ou usem pouco a negação se vocês querem valorizar. Né? Então, várias palavras que a gente usa, por exemplo, not important, unimportant, did not remember, forgot, did not succeed. Nós podemos usar failed. Então, tem várias outras palavras que a gente usa, que a gente escreve no formato de negação, que deveria ser uma frase afirmativa. Afirmativa é mais fácil da pessoa interpretar, da pessoa entender e da pessoa utilizar. Então,
sempre tente tirar essa negação da frase que vocês estão utilizando. Esse é um ponto que poucas pessoas fazem, mas que aumenta significativamente a qualidade da escrita. Tudo bem? Procure escrever usando verbos e verbos fortes, né? O que não é um verbo forte? Verbo to be, show, provide, não são verbos fortes, né? Aqui tem alguns exemplos de verbos fortes, ou de como transformar para verbos fortes, ou eliminar o verbo to be. Né? Então, use sempre verbos fortes. Né? O verbo é o que dá sentido para a sua frase e que consegue trazer uma leitura mais fácil para a sua escrita, tá? Então, além de ser verbo forte, não transforme verbo em substantivo. Né? Então, não use o verbo como um substantivo na frase. Né? O verbo é o verbo, ele é a ação. Né? Usar verbos de ação dão mais significado e facilita a sua escrita e facilita a leitura. Né? Então, usem esses verbos da forma que eles se mantenham como verbos e não como substantivos. E, por último, quando a gente está falando de verbo, não coloque o verbo longe do seu sujeito, porque isso quebra a frase. Então, se o seu sujeito está ali no início, o verbo tem que estar ali perto. Não escrevam lá o seu sujeito, 10 palavras, aí o seu verbo. Provavelmente, para a pessoa entender a sua frase, vai ser muito difícil. Tá? Então, mantenha essa sequência dessa frase bem próxima entre sujeito, verbo e predicado. Tá? O predicado ele é mais uma complementação, então ele pode até estar mais longe. Mas se você manter a ideia de escrever frase curta, provavelmente elas vão estar bem interligadas. Utilize pontuação adequada. Isso aqui é uma coisa bem interessante que eu aprendi com o tempo. Né? Tem algumas coisas que a gente não usa, ou usa muito pouco, que pode valorizar a nossa escrita. Tá? Então, por exemplo, ponto e vírgula. Né? No português, a gente usa muito pouco nesse sentido de unir duas sentenças relacionadas. Então, vejam aqui, ó. I have a big test tomorrow. I can't go out tonight. Quer dizer, eu tenho um teste difícil ou um grande teste amanhã, eu não posso sair à noite. São frases que estão relacionadas. Então, o ponto e vírgula é uma forma de unir essas frases que a gente usa muito pouco na escrita em português, mas que no inglês ela é muito convencional e deveria ser utilizada. Então, comecem a treinar, vão lá estudar a parte gramatical de como se usa ponto e vírgula. Usem parênteses. Só que o parênteses ele é um pouquinho diferente. O que está ali no parênteses é uma informação que ela não é importante para explicar ou para mostrar o significado daquela frase. Então, nessa frase aqui, ó, ele finalmente respondeu, depois de gastar 5 minutos pensando. Tá? Essa informação que está dentro do parênteses não é uma informação que interfere no significado da frase, mas é uma informação que, por exemplo, pode trazer uma conotação de descontração na frase, uma informação complementar que é importante você colocar. Então, use parênteses, né? Mas também, cuidado para não escrever toda a frase com parênteses, vai ficar um texto bem chato, tá? Mas parênteses é uma pontuação importante para a gente usar. Use os 2 pontos adequadamente, né? Os 2 pontos servem para eu indicar uma lista de exemplos, né? E também não usem muitos exemplos, no máximo 3. Tá? Então, eu tenho... os tipos de carros que nós estudamos são tal, tal e tal. Né? Então, eu dou exemplo. Posso usar para concluir, né? Para chamar a atenção, né? Por uma determinada frase, como é essa segunda frase aqui. Tá? Posso usar para uma explicação. Então, tem várias
vários fatores que eu posso utilizar os 2 pontos para melhorar a minha escrita. Usem, tá? Os 2 pontos é uma pontuação muito utilizada na língua inglesa, né? Para quem tem dificuldade, vai aprender a como usar os 2 pontos. E, por último, o traço, né? Que também na língua portuguesa é muito pouco utilizado ou é mal utilizado. O traço, ele serve para dar impacto, né? Então, eu coloco o traço para mostrar que essa informação que está entre os 2 traços, ela é relevante ou ela é impactante. Então, usem esse tipo de frase para frases que vocês têm realmente necessidade de mostrar impacto, para não ficar uma coisa excessiva, como eu falei do parente. Mas usem o traço. O traço é algo bastante utilizado na língua inglesa e que a gente deve aprender a utilizar. Tudo bem? Deixa eu ver. Vou mais 2 slides, tá? Esse e mais um só. Daí eu abro para perguntas, se alguém tiver. Uma outra coisa que é utilizada bastante, ou que deve ser utilizada bastante na língua inglesa, na escrita, é o paralelismo, né? O que é isso? Colocar um par ou mais, né, ideias unidas por and, or ou but, usando frases semelhantes, ou verbos, ou substantivos semelhantes, né? Por exemplo, aqui nessa primeira frase, a gente está usando aqui verbos de ação, né? Ou verbos transformados no particípio, após vírgula até o end. Então, a frase ela fica semelhante. Então, eu uso ing mais um complemento. Uso ing, o verbo mais o ing, mais um complemento. Então, isso é chamado de paralelismo. Isso é extremamente importante na língua inglesa, diferente da língua portuguesa, e muitas vezes, antes e depois do e, a frase não tem, ou a forma de escrever não tem muita ligação. Na língua inglesa é exigido que você mantenha esse paralelismo. E também com o uso de verbo, né, quando você usa o but. Se você usa um verbo, por exemplo, to be aqui, é exigido no but que você também use um verbo to be. Essa também é uma dica que muitas vezes a gente não encontra, né, mas que é importante na escrita e facilita o entendimento das minhas frases. E por último, para hoje, né, depois eu finalizo a aula de hoje na semana que vem. Elimine o uso de there is e there are, né, ou evite muito o uso. Né? Muitas pessoas, né, brasileiros usam o there is e o there are como uma muleta. Sempre iniciam a frase usando esse verbo. Pode utilizar? Pode, mas evite ao máximo o uso. Transforme a frase para ter um verbo forte, um verbo de ação, e não o there is e o there are. Ok? Tente omitir preposições necessárias. That, on, which, são preposições que, para algumas frases no inglês, elas não são necessárias. Então, isso eu consigo reduzir o tamanho da minha frase. Então, tentem omitir essas preposições. Utilize sinônimos, então entra naquela parte de ser repetitivo, né? Isso pode ajudar a não repetir palavras, a escrever de uma forma diferente, mas se você quer enfatizar algo ou quer manter consistência, use sempre a mesma palavra, principalmente para consistência, né? Então, se eu estou usando um termo, que aquele termo é importante, use sempre ele, né? Eu vou dar um exemplo. A gente discute muito, né, no Parkinson, né, que é uma das áreas que a gente estuda, a gente usa people with Parkinson's disease, individuals with Parkinson's disease, patients with Parkinson's disease. Aqui são essas 3 principais. E aí eu escrevo uma hora people, uma hora individuals, uma hora patients. Defina uma e mantenha consistente. Tá? Essa consistência ela é importante, tá? Diferente da questão de, por exemplo, eu usar sempre o however
e não colocar um sinônimo no lugar. E, por último, para um texto ser fluido e você ter usado uma boa lógica na sua escrita, você não colocar conjunções, isso demonstra que você montou bem a lógica do seu parágrafo. Se você não precisa colocar moreover, in addition, furthermore, né, que significam e além disso que eu falei, tem mais isso aqui. Se você conseguir montar a lógica do seu parágrafo sem usar isso, a sua lógica do parágrafo está bem escrita, né, porque você não precisou usar conjunções. Normalmente, num parágrafo, a gente deve usar no máximo 2 conjunções. Uma que é de continuidade, então, por exemplo, estou falando sobre uma determinada ideia e quero complementar, então eu uso moreover, in addition, furthermore, besides e outras. E uma de contrariedade, né? On the contrary, contrarily, but, however, nevertheless. Então eu posso usar sempre assim. Então aqui tem um formato de frase que fica meio evidente. Um formato que você traz as suas informações principais e algo que contrarie. Então, estou falando lá dos benefícios que o exercício físico traz, porém, por outro lado, eu posso trazer um overtraining a partir do exercício. Então, esse formato que eu trago informações, vou chamar como positivas, mas não são sempre positivas, informações positivas, primeiro, e depois eu trago algo contrário, é uma forma de escrever o parágrafo muito utilizado na língua inglesa. Tá? Isso vai facilitar para vocês escreverem. Tudo bem? Perguntas, dúvidas, sugestões, comentários. Tá? Esse passo a passo da escrita eu vou deixar para a semana que vem para eu não atropelar o assunto. Podem fazer perguntas pelo chat, pelo microfone, algo que vocês não entenderam, que passou muito rápido, podem ficar à vontade. Sem dúvida? Vocês usavam essas dicas para escrever em inglês? Sim ou não? O que vocês acharam que foi mais novidade para vocês disso que eu falei? O que vocês... esse aqui eu nunca tinha ouvido falar. Gabriel, muitas coisas eu posso usar na escrita do projeto, sim. Né? Então, aquela parte inicial, as 11 dicas que eu falei do arquivo, você pode usar no projeto pensando na sua pergunta, pensando na sua ideia do que você vai fazer, sim. Né? Obviamente que as específicas do inglês, com certeza, você vai usar em qualquer momento, tá? Então, essa é bem geral, né, a questão da escrita. Tudo bem? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não é. Aparência é complementação. Traço é algo para enfatizar. Então, é diferente. Ok? Alguma outra dúvida? Algum outro comentário? Não? O que eu quero que vocês já vão pensando, tá? Para a semana que vem, provavelmente a gente vai usar isso, mas para as próximas semanas. Então, já selecionem para quem tem dados prontos, né, para utilizar na parte prática dessa oficina, já vai selecionando os dados, deixando a estatística pronta, né, e já ir pensando sobre ele.
Depois disso, já comecem a pensar na história do seu artigo, como que você vai contar essa história, e em possíveis revistas que você possa publicar esse artigo. Tá? Então, já é bom vocês começarem a pensar sobre isso, para a hora que chegar o momento de vocês usarem essas informações, vocês já tenham pensado e não foi de supetão. Tudo bem? Alguém tem dúvidas? Alguém quer perguntar algo? Não? Sem dúvidas? Então, agradeço a atenção de vocês. Caso queiram perguntar algo lá no chat, no